Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, tem novidade, eu tô de volta e a novidade de hoje é muito interessante. A gente vai falar da Lei 14.020 de 2020. Essa lei é a lei que ratificou, que chancelou a medida provisória 936 de 2020. Então eu sei que você aí tá com muita dúvida, eu já recebi dúvidas de clientes, de colegas de trabalho, de amigos, perguntando muitas coisas sobre o que pode e que não pode fazer agora com a publicação dessa lei, né, da conversão da medida provisória em lei, e nesse vídeo a gente vai tirar as principais dúvidas e vai falar das principais alterações trazidas pela Lei 14.020 de 2020. Então se liga e vamos nessa. Bom pessoal, a gente vai começar aqui. Acho que a primeira situação de fundamental importância para a gente entender o contexto da lei e saber o que vai impactar ou não é entender como que funciona a conversão de uma MP em uma lei. Isso é muito importante, que isso já vai ajudar a gente a responder a primeira pergunta e a que eu mais recebi até agora. A medida provisória, ela tem força de lei, mas não é uma lei. Ela é um ato do Poder Executivo, né, feito pelo Presidente da República, que é feito em momento de emergência, que é o caso da pandemia. E a medida provisória é feita, ela começa a valer na data da publicação, só que daí o Presidente da República manda ela para o Congresso Nacional, que vai ver se vai ratificar ou não os termos dessa medida provisória. Então o que acontece? Quando sai a lei, quando ela vira lei, na verdade a ideia é só chancelar, só ratificar aquilo que ela já falava quando ela foi publicada como medida provisória. Ela não faz nenhuma alteração no texto em regra geral. Então o que acontece? A primeira dúvida que todo mundo está perguntando, saiu a lei hoje, né? No caso, na verdade, saiu no dia 7, terça-feira. Publicou a lei. Posso suspender o contrato de trabalho de novo? Posso prorrogar a suspensão? Posso prorrogar a redução de jornada de salário? Não, pessoal. Infelizmente não pode. Por quê? Porque a lei só chancelou, só ratificou aquilo que já estava na medida provisória. Se você já fez a redução, se você já fez a suspensão, já deu o prazo que estava na medida provisória, não pode fazer de novo. A lei não está dando mais prazo para você suspender ou reduzir o contrato de trabalho. Aí você me pergunta, então não adiantou nada essa lei, doutor? Não, na verdade adiantou sim. Essa lei ela trouxe uma novidade, que foi a possibilidade do Poder Executivo, por ato próprio, ou um decreto, ou uma portaria, prorrogar a suspensão ou a redução do contrato de trabalho. Então é possível que isso aconteça. Tá? Alguns doutrinadores, o pessoal mais próximo de Brasília está mencionando que é possível que ainda essa semana saia uma portaria ou um decreto falando da prorrogação da suspensão e da redução proporcional. Mas ainda não saiu essa portaria. Então, de fato, a medida provisória virou lei, está chancelada, dá segurança jurídica, mas não pode, quem não fez, tinha que fazer nos termos da MP, e quem já fez não pode prorrogar. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar das modificações trazidas pela Lei 14.020 de 2020 na medida provisória 936. Uma das principais alterações que chamou mais atenção é a questão do piso salarial do empregado quando você quer fazer o contrato de forma individual, ou seja, sem o sindicato participar dessa negociação. Como é que funcionava na medida provisória? Você poderia fazer o acordo individual para qualquer empregado, independente do salário, para redução de até 25% de jornada e salário. Para suspensão ou redução de 50% e 70%, você só poderia fazer de forma individual se o empregado recebesse valor inferior a R$ 3.135. Agora, com a nova lei, com a Lei 14.020 de 2020, existem dois pisos diferenciados. E como que vai ficar agora? Agora a primeira coisa que você tem que identificar é o faturamento bruto da empresa no ano de 2019. As empresas que tiveram um faturamento bruto superior a 4,8 milhões no ano de 2019 só vão poder fazer
essa suspensão ou redução de 50% e 70% de forma individual para empregados que recebam salário igual ou inferior a R$ 2.090. Tudo bem? Já para as empresas que tiveram um faturamento bruto igual ou inferior a 4,8 milhões no ano calendário 2019, aí sim o piso continua o mesmo, continua R$ 3.135. Isso é importante porque agora o faturamento bruto também vai influenciar na possibilidade ou não de fazer o acordo de forma individual. Tudo bem, pessoal? Outro ponto importante, que era polêmica na medida provisória, que a medida provisória não falava muito sobre o tema, era a questão da gestante, né? Primeira dúvida que havia, a gestante podia ou não podia aderir ao aditivo contratual com redução ou suspensão do contrato de trabalho. Agora com a lei ficou claro, a lei chancelou, pode sim, a gestante pode ter o contrato suspenso ou ter redução de salário e de jornada. Só que, para também garantir o direito constitucional que a gestante tem, o que a legislação menciona? Você pode suspender, pode reduzir, mas se no curso da suspensão ou da redução aconteceu o evento parto, né, aconteceu o parto da gestante, nos termos que está lá na legislação previdenciária, imediatamente interrompe a suspensão ou a redução e ela começa a receber a licença maternidade no valor integral. Tá? Imediatamente a empresa precisa informar o Ministério da Economia que ocorreu o evento parto e ela começa a desfrutar da licença maternidade como se não tivesse acontecido a suspensão ou a redução. Na sequência, ainda com relação à gestante e com relação à estabilidade. Em regra geral, se a gente não fosse falar de pandemia ou dessa lei especial, as estabilidades elas não são somadas, elas se sobrepõem. Então, por exemplo, uma gestante que também é SPEira, ela ia gozar do maior período de estabilidade. Agora, com a legislação nova com relação à suspensão e redução, como é que vai ficar? Essa estabilidade da gestante vai ser somada. Então, cuidado, se você suspender ou reduzir o contrato de trabalho da gestante, ela vai ter duas estabilidades. Como que vai funcionar isso? Primeiro, ela vai usufruir da estabilidade de gestante, né, que é do momento da concepção ali, ficou grávida, até 5 meses após o parto. Terminou esse período de estabilidade da gestante, aí começa a contar a estabilidade da redução ou da suspensão. Suspendeu por 30 dias, mais 30 dias de estabilidade e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Então, se for fazer redução ou suspensão com gestante, tem que ter muito cuidado que vai ter aí um longo período de estabilidade. Tudo bem? Outro ponto que era bem controvertido era a questão do aposentado. A medida provisória mencionava que o aposentado não ia ter direito ao benefício emergencial, ao bem. Mas não falava que não podia ter a redução ou suspensão. Falava que ele não ia ter direito ao benefício. Aí veio a portaria 10.486 de 2020, que regulamentou o envio de informações, o cálculo do benefício emergencial, e falou que quem não fazia jus ao benefício emergencial também não poderia aderir às medidas de suspensão ou redução. Em que pese várias discussões se a portaria poderia ou não poderia fazer isso, enfim, tudo agora foi solucionado pela Lei 14.020 de 2020, tudo nessa questão, né, específica do aposentado. O que a lei menciona? Hoje, se você quiser fazer a suspensão ou redução do aposentado, é possível. Você pode fazer, desde que ele não tenha nenhuma perda financeira. O que isso quer dizer? Você vai fazer a suspensão ou redução com o aposentado? Sim. Saiba que ele não vai receber o benefício emergencial. Então você deixa de pagar para ele uma parte do salário, ou o salário integral, no caso da suspensão, mas a ajuda compensatória que você vai ter que pagar para ele vai ter que ser num valor que compense todo o salário que ele receberia no contrato normal. Tudo bem? Então é possível, mas tem que atender esse requisito aí que ele não pode ter prejuízo financeiro. Outro ponto que também era discussão, inclusive esse teve, né, o próprio presidente da República mencionou sobre essa situação, que é o fato do príncipe.
o presidente, numa entrevista, mencionou, alertando prefeitos e governadores que, no caso deles determinarem, né, o fechamento das empresas, depois eles ficariam responsáveis pelo pagamento de verbas rescisórias. Bom, em que pese toda a discussão doutrinária, que já não era muito bem assim da forma que ele estava mencionando, agora a lei veio e sanou a dúvida com relação a isso. Esse artigo 486 da CLT, que fala do fato do príncipe, não se aplica para situações onde o governo federal, aliás, onde o governo estadual, o governo municipal, o governador, o prefeito, determinou a suspensão das atividades das empresas. Não se aplica o fato do príncipe para essa situação de pandemia. Se a determinação da suspensão foi por causa da pandemia, não se aplica o fato do príncipe. Está expresso isso na lei, então agora não há mais discussão com relação a isso. Outra novidade da lei foi a criação de uma nova estabilidade, e essa é uma estabilidade de fato, que é a estabilidade da pessoa com deficiência. A lei tem um artigo específico falando que as empresas, nesse período de estado de calamidade pública, que é até no final desse ano, até dezembro desse ano, com base no decreto legislativo número 6 de 2020, não pode demitir pessoa ou empregado com deficiência. Se fizer a demissão, pode até sofrer aí com uma ação trabalhista pedindo reintegração, e possivelmente até de forma liminar ele vai ganhar esse direito e vai ter que ser reintegrado. Tudo bem, pessoal? Pessoal, em regra geral, a lei só veio ratificar a medida provisória. Então os termos gerais continuam o mesmo que a gente já vem debatendo aqui há alguns meses, né? Eu já fiz outros vídeos falando sobre o tema. Esses pontos que eu pensei aí da legislação nova são os que alteram a medida provisória, que alteraram a medida provisória e são de maior impacto. Tem outros detalhes, a lei é bem mais extensa que a medida provisória, mas para o vídeo não ficar cansativo, eu achei importante mais esses pontos. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar aqui à disposição para esclarecer e vai ser um prazer. Tudo bem? Por último, um ponto que é bem técnico, mas eu acho interessante mencionar, porque eu acho que foi um avanço do Poder Legislativo, foi a questão da aplicação da lei no tempo. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando saía uma legislação nova da Justiça do Trabalho, né, uma legislação trabalhista, como que ia ser feita a aplicação da lei? Retroage, aplica em contratos já vigentes, não vigentes, enfim. Essa é uma discussão, porque na Justiça do Trabalho, quando vai discutir uma relação, é aquela relação que é de trato sucessivo. Então, ela precisa ter uma regulamentação específica com relação à aplicação da lei no tempo. E essa lei, a 14.020 de 2020, trouxe isso de forma bem clara e ajuda muito na interpretação na hora de aplicar a legislação. Então ela foi clara mencionando que ela efetivamente ratificou a MP 936, então todo aditivo contratual que foi feito sobre a égide da MP 936 continua vigente daquela forma. Só os novos aditamentos é que vão ser relacionados efetivamente à lei a partir da data da sua publicação. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado com as dúvidas. A principal dúvida eu acredito que era se poderia ou não fazer uma nova suspensão. Isso a gente conseguiu esclarecer nesse vídeo. Se tiver mais dúvidas, me envia nas minhas redes sociais, me envia por e-mail, envia nas redes sociais do escritório, Bicudo Matos e Moraes Advocacia Personalizada. A gente vai estar à disposição para atender e vai ser um prazer. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí, clica no joinha, se inscreva nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do escritório, e a gente fica à disposição sempre para o que precisar. Mais uma vez foi um prazer estar gravando esse vídeo para vocês, espero que gostem. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.